Olá, olá, caros alunos, sejam bem-vindos ao Ponto dos Concursos. Meu nome é Jean Peter, sou professor de Direito Constitucional do Ponto. Na aula de hoje falarei com vocês a respeito do concurso do TRE Rio de Janeiro, concurso que está chamando a atenção de muita gente boa está estudando para ele, você não pode ficar de fora. Meus amigos, inscrições, você que fará o concurso, fique atento a isso até 28 de setembro, 28 agora deste mês, ok? A nossa prova está prevista para novembro, dia 26 de novembro, tanto prova para analista quanto a prova para técnico. Você vai ter a oportunidade de trabalhar num tribunal regional eleitoral, meus amigos. Nada melhor, trabalho efetivo mesmo, de 2 em 2 anos. E olha só, vencimento básico, mais a gratificação por atividade judiciária, vão levar aí a sua remuneração, você que fará o concurso para analista, para mais de R$10.000. Olha só que maravilha, não é verdade? Você que fará o concurso de técnico também gozará de remuneração inicial, né, o vencimento inicial, mais a gratificação judiciária e poderá ali gozar de um salário para cima de R$5.000, R$6.000. É uma maravilha, não é verdade? Vem comigo no quadro. Nós temos a banca Consuplan como organizadora do concurso, meus queridos. Olha só. Consuplan não é uma banca tão tradicional, na verdade, não é uma banca que tem um banco de questões muito amplo, costuma ser uma banca muito literal, ela gosta de texto de lei, então a gente tem que saber estudar para Consuplan, tá joia? Você que fará a prova para analista, olha só a sua remuneração, R$10.461,90, englobando vencimento básico mais a gratificação por atividade judiciária, ok? Você que fará para técnico nível médio, R$6.300, englobando vencimento básico mais a gratificação. Olha os benefícios, ou melhor dizendo, alguns dos benefícios que você terá. Adicional por qualificação de pós-graduação, né? Entre 7,5% e 12,5% sobre o vencimento básico, tá joia? Adicional de qualificação por ações de treinamento de até 3% também sobre o vencimento básico. Participação nas despesas médicas extensíveis aos seus dependentes até R$215. Assistência pré-escola ao seu filho ou a ele equiparado, né? Até ali o mês que completar 6 anos, R$699, meus amigos. Olha só, de assistência pré-escolar. E auxílio alimentação, R$884. Vejam então, né? Remuneração mais esses benefícios, fora o trabalho no Tribunal Regional Eleitoral, fora suas férias, é muito bom para uma jornada de 40 horas semanais. Agora prestem atenção, por favor, hein? Horário de Brasília, você poderá fazer a sua inscrição até às 23h59 do dia 28 de setembro deste mês agora. Para analista você paga R$70, para técnico o custo, ou melhor dizendo, o investimento na sua carreira é de R$60. Prova objetiva, dia 26 de novembro, você que fará a prova de analista, fará a prova no período da manhã e você que fará o técnico, fará a prova no período da tarde. Olha o que você vai encontrar. Você que fará a prova para analista, 25 questões de conhecimentos gerais, 40 questões de conhecimentos específicos, mais 2 estudos de caso, ok? E você que fará a prova de técnico, 25 de conhecimentos gerais, 40 de conhecimentos específicos, mais uma redação, tá joia? Este será ali o seu desafio, este será o seu confronto com a Consuplan para alcançar aí a sua aprovação no concurso, ok? Bom, se você for pegar os editais, né, ou melhor dizendo, o edital e os conteúdos programáticos, você vai encontrar, tanto para técnico quanto para analista, conhecimentos exigidos aqui em direitos fundamentais, né? Direitos e garantias fundamentais. Agora perceba, nós temos os individuais e coletivos, artigo 5º, ok? As garantias individuais, vamos ver aqui muitas no artigo 5º. Os direitos sociais, artigo 6º ao artigo 11º, e os direitos políticos, vamos ver aqui artigo 14
ao artigo 16, tá joia? Percebam que não cai direitos de nacionalidade e não cai partidos políticos, conteúdo reduzido para nós. Poder legislativo, vamos ver a sua amplitude, na verdade, vamos ver ali deputados, vamos ver senadores, vamos ver Congresso Nacional, Câmara, Senado, todas as disciplinas constitucionais a respeito do tema. Poder Executivo, vamos ver as disposições de eleição do presidente da República, vamos ver aqui as suas atribuições e competências no artigo 84, vamos ver a responsabilidade do presidente da República, tem bastante coisa. Poder Judiciário, tem muita coisa a ser vista, não é verdade? Então veremos aqui as disposições gerais do Poder Judiciário, lá do artigo 92 ao artigo 99. Falaremos do 100 também, que é precatórios, mas o 100 não tem grande relevância para a prova do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Mas do 92 ao 99 você tem que saber necessariamente. Falaremos dos órgãos, atribuições e competências ali dentro do Poder Judiciário, ou seja, correremos a nossa Constituição lá do artigo 92 ao artigo 126. Tem bastante coisa aqui, tá joia? Ordem social também cai aí para todos os cargos. Vamos ver as bases, objetivos, diretrizes da ordem social, a seguridade, educação, cultura, desporto, ciência, tecnologia, comunicação social, meio ambiente, família, criança, adolescente e idoso. Ou seja, tem bastante coisa aqui para nós vermos, mas com o conhecimento, com o estudo direcionado, dirigido para o tipo de questão que a Consuplan vai exigir na sua prova, você terá a preparação para fazer esse concurso, tá ok? Meus queridos, e como eu organizei essa disciplina, essa aula demonstrativa de hoje? Nós enfrentaremos as questões da Consuplan. Como a Consuplan cobra cada tema desse nas questões de prova, tá joia? Procurei aqui buscar questões recentes entre o ano aqui de 2017 até 2015, tá joia? Justamente para você ver como a Consuplan pode exigir isso na sua prova. Agora, como essa banca não é uma banca tão tradicional, não tem um acervo grande de questões, você tem que treinar muitas questões. E peguem outras bancas também, peguem algumas questões ali da FUMARC, pegue algumas questões da FCC. A Consuplan ela tende a trazer questões para a nossa prova parecidas com essas bancas que muitas vezes cobram literalidade, ok? Beleza? Vamos enfrentar algumas questões? Vem comigo no quadro, olha só. Primeira questão vai trazer aqui para nós direitos individuais. Vamos lá. Raj adquiriu a propriedade de um imóvel situado no município XX, tendo realizado todos os trâmites para a correta transmissão do bem de acordo com as regras vigentes no sistema pátrio. Ao efetuar pesquisa sobre o Instituto da Propriedade, garantido pela Constituição Federal, verifica que, nos termos da lei maior, trata-se de um direito garantido de forma absoluta e sem quaisquer limitações. Errado. Não há, via de regra, na Constituição Federal, direitos fundamentais absolutos. Direitos fundamentais, como regra, são relativos. Nós temos vários exemplos aí na nossa doutrina, na nossa jurisprudência. Direito de liberdade de expressão, confrontando aí com o direito à intimidade, não é verdade? A vida da mulher em confronto com a vida de um céfalo, de um feto anencéfalo, conforme decisão na ADPF 54 do Supremo Tribunal Federal. Então, via de regra, não há direitos fundamentais absolutos. Parte da doutrina fala que nós temos alguns exemplos de direitos fundamentais absolutos, como o direito de o brasileiro nato jamais ser extraditado. Nós teríamos, por exemplo, a vedação absoluta à tortura, ninguém será torturado. Eventualmente enquadram também a restrição à pena de morte, na é verdade, apenas em caso de guerra declarada. Mas, via de regra, nós não temos aqui direitos fundamentais absolutos. Portanto, letra A, equivocada.
A Constituição tutela, garante a propriedade de forma coletiva, de acordo com o sistema socialista? Não, nós não vivemos aqui no socialismo, nós vivemos no capitalismo. E ainda assim, a propriedade, ela é tutelada também na sua faceta individual. Você pode ser coproprietário com alguém, mas via de regra pode ser proprietário isoladamente também, ok? A propriedade é privada, que pode sofrer restrições de acordo com a sua função social, correto? Letra C é o nosso gabarito. A função social da propriedade é uma restrição implícita ao exercício do direito da propriedade, tá joia? Toda propriedade tem uma função social e ela restringe o uso, o gozo daquela propriedade pelo titular. Vamos lá, via de regra então, garantida de forma privada e pode sofrer restrições. Letra D, individual, podendo sofrer desapropriação sem qualquer razão expressa pelo Estado. De forma nenhuma, né, meus amigos? A propriedade privada, ela pode ser desapropriada sim. Entretanto, o Estado deve ter como fundamento as permissivas constitucionais para ensejar a desapropriação, ok? Então, sem qualquer razão expressa, estaria equivocado. A propriedade é uma das mais gravosas restrições do Estado. A desapropriação é uma das mais gravosas restrições, intervenções do Estado na propriedade. Portanto, sem muita dificuldade, número 1, letra C. Questão número 2. Mercedes é cidadã da Moldávia e está em trânsito pelo Brasil, tendo ficado retida no aeroporto internacional sediado no município Y, sem data provável de liberação para o seu destino final. Dada a sua condição de estrangeira, o serviço local suscita dúvidas quanto à aplicabilidade de direitos fundamentais à sua situação. Nos termos da Constituição Federal, os direitos e garantias fundamentais são garantidos quanto à sua inviolabilidade expressamente aos estrangeiros. Meus amigos, cuidado com a Consuplan, ela gosta de questão que esteja expressa no texto da Constituição. Então, o que você tem que fazer? O que está expresso no artigo 5º caput? É garantido aos estrangeiros visitantes do Brasil? Não. Lá no texto da Constituição tá que se garante a aplicação dos direitos fundamentais aos estrangeiros residentes no Brasil. Esta é a literalidade do caput do artigo 5º da Constituição. Entretanto, você que é um concorrente fera dos bons, sabe que os direitos fundamentais não são aplicados apenas aos estrangeiros residentes. É aplicado também diretamente, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao estrangeiro que esteja de passagem pelo território nacional, ok? Este estrangeiro que veio para cá para a Copa do Mundo, este estrangeiro que veio para cá para as Olimpíadas, que vem anualmente para o Carnaval, ele tem assegurado ali também os direitos fundamentais, ok? Tudo certo? Então, cuidado com a Consuplan, ela vai querer de você o conhecimento da literalidade da Constituição, mas não abandone essa percepção mais ampla do direito constitucional, porque pode vir numa questão de prova também, ok? Vamos lá para a questão 3, sem muita dificuldade na 2. Questão 3. A respeito das garantias constitucionais, assinale a alternativa correta. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será sempre regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge e dos filhos ou dos filhos brasileiros. Não, meus amigos, sempre não, né? Via de regra, nós temos sim a aplicação e regência da sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil pela lei brasileira. Entretanto, quando a lei pessoal do decujus, do morto, do falecido, for mais benéfica, ela será aplicada em proveito do cônjuge e filhos brasileiros. Tá joia? Beleza? Então, letra A, equivocada. Letra B. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização
ulterior, posterior, na verdade, em razão do uso. Não, aqui a parte final está errada. Se houver dano, a requisição civil, ela tem por primado, por premissa, a existência de iminente perigo público. Verdade. A autoridade pode utilizar a propriedade particular? Verdade. Pode haver indenização ulterior, posterior? Verdade. Agora, só se houver dano. Não há indenização pelo mero uso, tá ok? Letra C. O brasileiro naturalizado será extraditado por envolvimento comprovado em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independente de ter sido praticado antes da naturalização. Perfeito. Resposta correta, letra C, meus amigos. O brasileiro naturalizado que envolve-se em crime de tráfico ilícito de entorpecentes, e isso fique provado, pode ser extraditado independentemente do momento temporal do tráfico, tá? Antes ou após a naturalização. Perfeito? Em caso de crime comum, ele só poderia ser extraditado se o crime ocorresse antes da naturalização. Mas o tráfico está liberado para antes ou após. Letra B. A tortura e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Meus amigos, muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque a tortura não é imprescritível. Como é que você vai guardar isso? Os crimes na Constituição. Vou te dar 2 macetes aqui, ó. Anote aí no seu caderno. Escreva para mim a palavra ração. E escreva para mim a expressão 3TH. Ok? 3TH. Sempre quando eu falar ração, você vai entender. Resumir aqui porque não vai caber, tá? Inafiançável mais imprescritíveis. Tá joia? Inafiançáveis e imprescritíveis. Sempre que eu falar 3TH, você vai lembrar inafiançáveis, mas não tem graça. Não tem graça. E você sabe também que não vai caber anistia. Anota aí no seu caderno. E pega o macete, olha só. Quais são os crimes inafiançáveis e imprescritíveis? Racismo e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional ou Estado democrático de direito. Beleza? Esses são os crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Quais são os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia? 3TH. Quais são os 3T? Tortura, tráfico e terrorismo e os crimes hediondos. Não tem possibilidade de fiança, né? São inafiançáveis e não tem graça e anistia. Tá ok? Com isso você não erra a questão de prova. Perceba que a tortura está aqui, ó. A tortura não seria imprescritível, tá joia? Vamos seguindo, questão 4. João e Pedro, estudantes de direito, travavam um intenso debate a respeito do alcance da essência dos denominados direitos sociais e de sua distinção em relação aos clássicos direitos de defesa, também chamados direitos individuais. Para João, os direitos sociais são aqueles analisados sob a perspectiva da sociedade como um todo, não dos indivíduos em particular. E, além disso, exigem como regra a realização de despesas para que se tornem efetivos. Pedro, por sua vez, afirmou que os clássicos direitos de defesa estão previstos em regra em normas programáticas. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar. Meus amigos, olha o que o João falou. O João, ele fala que os direitos sociais, eles são aqueles destinados, analisados na perspectiva da sociedade como um todo. Será que ele está correto? Não está correto. Os direitos sociais, eles são vistos aqui
amplamente, tá joia? Para a sociedade. Sim, ok, mas o indivíduo goza de direitos sociais. O indivíduo tem essa perspectiva de ser realizado os seus direitos sociais. O direito à saúde, o direito à educação, o direito ao trabalho, o direito ao lazer, ok? Eles são destinados ao indivíduo. Direitos típicos de segunda dimensão ou geração prestacionais. Portanto, nesta perspectiva só sociedade, na verdade, o João está equivocado. Agora, além disso, exigem como regra a realização de despesas para que se tornem efetivos. Verdade, ok? Os direitos sociais, eles demandam do Estado prestações positivas. Muitos deles vêm, portanto, por meio de normas programáticas, normas que exigem do Estado contínuo investimento, contínua dedicação para a sua realização. Tranquilos? Beleza? Então, portanto, exigem sim despesas pelo Estado. Por isso que o Estado sempre alega o princípio, da reserva do possível. Ele deixa de prestar alguns direitos em decorrência de não haver orçamento público para custear todos eles, ok? Nós temos uma grande discussão a respeito do princípio da reserva do possível. Ele pode afastar o núcleo, a essência de direitos sociais mínimos? De forma nenhuma, tá joia? Mas o Estado sempre o alega ali para deixar de prestar direitos sociais. Vamos lá. E Pedro, por sua vez, afirmou que os clássicos direitos de defesa estão previstos, regra geral, em normas programáticas. Meus amigos, o Pedro fez uma confusão danada aqui. Por quê? Normas programáticas, como regra, são normas que exigem prestações positivas do Estado. Já os direitos de defesa, clássicos direitos de primeira geração ou dimensão, exigem uma postura negativa do Estado como regra, tá joia? Ou seja, o Estado não pode invadir o âmbito da autonomia privada, tá ok? Deve respeitar a autonomia privada para, sim, garantir esses direitos clássicos de primeira geração ou dimensão conhecidos como defesa. Portanto, nós temos aqui, na verdade, que João está parcialmente equivocado, já que os direitos sociais também são titularizados pelos indivíduos e Pedro está completamente equivocado, tá joia? Por essa análise que fizemos aí da questão, verificamos que a letra A, B e C está equivocada. Vamos na sequência, questão 5. Edinaldo, servidor público federal, respondia a diversos processos no âmbito administrativo, penal e civil, por ato de improbidade administrativa, em razão de irregularidades praticadas no exercício funcional. Certo dia, foi informado por seu advogado do risco de ter direitos políticos suspensos, o que frustraria o seu objetivo de se candidatar a um mandato eletivo. À luz das informações fornecidas e da sistemática constitucional, assinale a alternativa correta. A suspensão dos direitos políticos restringe de forma menos intensa a cidadania que a inelegibilidade? Não, meus amigos. Na verdade, a suspensão dos direitos políticos restringem de forma mais intensa a vida do sujeito. Se ele está com os direitos políticos suspensos, sequer o concurso público de vocês ele pode fazer. Tem uma série de implicações a respeito de suspensão de direitos políticos, tá joia? Ele não pode praticar qualquer ato, não pode votar, não pode participar de plebiscito, de referendo, não pode assinar uma iniciativa popular. Então a restrição é bem mais ampla do que a inelegibilidade. A inelegibilidade, ela impede ou restringe o exercício da possibilidade da cidadania passiva, ou seja, de ser eleito a um cargo eletivo. A suspensão dos direitos políticos, portanto, é bem mais ampla. Vamos lá, letra B. A suspensão dos direitos políticos pode decorrer de decisões proferidas em todos os processos a que responde Edinaldo. De forma nenhuma,
via de regra, processo penal pode eventualmente gerar suspensão de direitos políticos, ok? Uma sentença criminal transitada em julgado, tá joia? E uma ação civil por improbidade administrativa pode gerar, ok? Vamos lá. Letra C. A condenação por ato de improbidade administrativa somente acarretará a inelegibilidade, não a suspensão dos direitos políticos. Opa, pera lá, de forma nenhuma, meus amigos. A condenação por improbidade administrativa, lá por força do artigo 37, parágrafo 4º, gera a suspensão dos direitos políticos, tá ok? Suspensão dos direitos políticos. Então, equivocado também. E letra D, na hipótese de condenação criminal transitada em julgado, Edinaldo terá os direitos políticos suspensos enquanto durarem seus efeitos. Verdade. Letra D, nosso gabarito correto. Tranquilos? Vamos na sequência. 6. Segundo a Constituição brasileira, são condições de elegibilidade, exceto o que não é uma condição para que você seja eleito. Filiação partidária. Filiação partidária via de regra, você não se elege a um cargo político, né, um cargo eletivo, sem a filiação, né? Não há a possibilidade de candidatura autônoma. Alistamento eleitoral, claro, para você ser eleito, primeiro você tem que ser alistável, não é verdade? Você tem que ser alistável e, portanto, ter ali o seu título de eleitor. Nacionalidade brasileira, claro, como regra, a nacionalidade brasileira é exigida para se candidatar a um cargo eletivo. Domicílio eleitoral na circunscrição também é. Agora, idade mínima de 18 anos para todos os cargos públicos? Não, aí não, todos não. Com 18 anos, o sujeito consegue ser vereador, ok? Com 21 anos, o sujeito consegue ser deputado federal, consegue ser deputado estadual, né, ou distrital, consegue ser prefeito, consegue ser vice, né? Vamos colocar o Vzinho aqui do vice, vice-prefeito. Consegue ser juiz de paz. Tá joia? Juiz de paz. Bom, aos 30 anos, o sujeito consegue ser governador, consegue ser vice-governador. E aos 35 anos, ele adquire a capacidade eleitoral plena, na verdade. Ele consegue ser presidente da República, consegue ser vice-presidente da República e consegue ser senador. Tá joia? Então, aos 35 anos, ele adquire o que nós chamamos de cidadania plena. Guarde esse nome, cidadania plena, pois pode se candidatar a qualquer cargo eletivo aí. Tranquilos? Na sequência, questão 7. O voto é instrumento do exercício do direito ao sufrágio, né? De acordo com a Constituição brasileira, analise as afirmativas acerca do voto. Vamos ver o voto. O voto é um direito público objetivo que garante a representação do eleitor? Não, o voto é um direito público subjetivo. Ele é subjetivo e ele é personalíssimo. Você não pode outorgar uma procuração para ninguém ir votar no seu lugar, tá joia? Ele é subjetivo e personalíssimo. 2. É função política e social da soberania popular na democracia representativa. Verdade, tá joia? Através do voto, você demonstra o exercício da soberania popular. Via de regra, o voto é inclusive direto, não é verdade? Nós elegemos os nossos representantes para que nos represente, né, ou em tese nos represente junto aos órgãos de poder.
Vamos lá. 3. É um dever de todo cidadão brasileiro de comparecer à eleição e votar? Meus amigos, nós temos que o voto ele é obrigatório entre os 18 e os 70 anos, tá joia? Mas o voto é facultativo entre os 16 e os 18 anos, acima dos 70 anos, e ainda que essa pessoa tenha entre 18 e 70, o voto é facultativo se ela for analfabeta, tá joia? Portanto, não há esta obrigatoriedade de comparecer à eleição e votar. Tranquilos? Vamos lá para o item 4. É um direito-dever que representa a capacidade eleitoral ativa. Perfeito! Votar quer dizer que você tem cidadania ativa ou capacidade eleitoral ativa. Ser votado significa que você tem a capacidade eleitoral passiva ou a cidadania passiva. Tranquilos? Portanto, corretos aqui estão o 2 e o 4, letra C. Na sequência, questão 8. Considerando as regras constitucionais que disciplinam o foro privilegiado que detém deputados e senadores, assinale a alternativa correta. Aqui nós já estamos falando do Estatuto dos Parlamentares, tá? Lá no artigo 53 da Constituição, vai trazer aqui as normas aplicadas aos parlamentares. Vamos lá. Letra A. Os membros do Congresso Nacional poderão ser presos em flagrante pela prática de contravenções penais tipificadas na Lei 3688 de 41? Não, meus amigos. Contravenção penal não gera a possibilidade de prisão aqui dos parlamentares. Eles só poderão ser presos mediante flagrante delito, tá joia? De crime inafiançável. Crime inafiançável. Após a diplomação, os parlamentares só poderão ser presos mediante flagrante delito pela prática de crime inafiançável, ok? Vamos na sequência, letra B. Nos casos de prisão em flagrante por crime afiançável, independerá de autorização da casa respectiva para a instauração do inquérito policial. Tá tudo errado aqui, né? Eles não podem ser presos por crime afiançável e não depende de forma nenhuma aqui de autorização para inquérito policial. Vamos na sequência. C. No caso de prisão em flagrante dos membros do Congresso Nacional por crime inafiançável, gravem isso, a manutenção da prisão dependerá da deliberação da casa respectiva. E gravem o seguinte, pelo voto da maioria de seus membros. Falar em maioria dos membros é a mesma coisa que falar em maioria absoluta. O que é maioria absoluta? É o primeiro número inteiro superior à metade dos membros. Exemplificando, Senado Federal possui 81 senadores. Qual é a maioria absoluta de 81? É o primeiro número inteiro superior à metade dos membros. Metade de 81, 40,5. Portanto, o primeiro número inteiro superior seria 41. 41 é a maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Tá ok? Para nunca mais esquecer, nossa resposta correta é a letra C. Até rimou agora, né? Vamos lá. Letra D. O recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal contra deputado e senador depende da autorização, da casa respectiva? Não, de forma nenhuma. Independe da autorização o recebimento da denúncia, tá joia? Após a diplomação ali, o parlamentar que comete um crime após a diplomação, o Supremo pode receber a denúncia, entretanto, comunicará à casa respectiva, tá joia? E pela manifestação de partido político, nela representado, poderá haver a sustação do processo pelo voto da maioria absoluta, tá ok? Tá joia? Então, perceba, o recebimento da denúncia não depende de autorização da casa. O Supremo recebe. O que a casa poderá fazer é sustar o andamento do processo também aqui
pela manifestação da maioria absoluta dos membros. Ok? Portanto, vamos para a questão 9. Beber uma água, vai dando uma olhada aí. Questão 9. Quanto aos deputados estaduais e vereadores, é correto afirmar: o subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa do governador do estado na razão de, no máximo, 65% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais. Perceba bem, há uma relação, sim, entre o subsídio dos deputados federais e os deputados estaduais. Entretanto, essa relação é de 75%. E não 65, questão maldosa, né? E agora, a iniciativa do projeto de lei não é do governador, é da Assembleia Legislativa, tá joia? Da Assembleia Legislativa. Letra B. O total de despesas com remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 10% da receita do município. Na verdade, a remuneração aqui dos vereadores não poderá passar um montante de 5% da receita dos municípios. Questão maldosa, maligna ela. Vamos lá. Letra C. O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Resposta correta. Resposta correta. Aqui nós temos duas fórmulas para vocês gravarem. Vamos lá, vou anotar aqui para vocês. Primeira fórmula, o número dos deputados estaduais vai ser igual deputados federais. Vou fazer aqui melhor para você. Vamos começar. Ok, vamos lá. Deputados estaduais vai ser igual a 3 vezes o número de deputados federais. Essa é a primeira fórmula, ok? Se atingir 36, você vai fazer isso daqui para mim, ó. Deputados estaduais vai ser igual. Atingiu 36? Então coloca 36 mais o número de deputados federais que excederem a 12, não é verdade? Então ficaria deputados federais menos 12, que excederem a 12. Você simplificando essa fórmula, você vai encontrar que o número de deputados estaduais vai ser igual ao número de deputados federais mais 24. Você não erra esse tipo de questão. Você não erra esse tipo de questão, tá ok? Essa é a fórmula a ser utilizada aí para a sua prova. Na sequência, letra D. Os subsídios dos vereadores serão fixados por lei de iniciativa do prefeito municipal? Não, né? Na verdade, a iniciativa é da Câmara dos Vereadores, tá joia? Da Câmara dos Vereadores, Câmara Legislativa, né? Vamos lá. Questão 10. Considerando as regras constitucionais que disciplinam o foro privilegiado do presidente da República, deputados e senadores, assinale a alternativa incorreta. Cuidado com esse tá? Muita gente acha que é a correta, lê rápido, achou na letra A, tá certinho, já marca e corre para o abraço, né? Nesse caso aqui não vai ter abraço, hein? Tá pedindo a incorreta. Vamos lá. Letra A. O recebimento de denúncia contra o senador ou deputado pelo Supremo Tribunal Federal independe de autorização da casa respectiva? Certinho, independe. Receber denúncia não precisa de autorização. Letra B. Partido político poderá propor a sustação do andamento de ação penal instaurada perante o Supremo Tribunal Federal contra deputado e senador, desde que seja proposta aprovada pela maioria dos membros da casa. Perfeito, certinho, tá joia? Maioria dos membros, você vai lembrar que é a mesma coisa que MA, maioria absoluta. Tranquilos?
Letra C. O presidente da República ficará suspenso das suas funções por 180 dias após o recebimento da denúncia contra pelo Supremo Tribunal Federal pela prática de crime comum cometido no exercício da função. Beleza, certinho. A suspensão durará 180 dias e ocorrerá a partir do recebimento da denúncia pelo Supremo em caso de crime comum. Se fosse crime de responsabilidade, 180 dias a partir da instauração do processo pelo Senado Federal, no caso de crime de responsabilidade. Tranquilos? Portanto, a C também está correta. E letra D, instauração de inquérito contra o presidente da República pela prática de crime comum praticado no exercício das funções presidenciais, ou da função presidencial, depende de autorização de 2/3 dos membros da Câmara. Meus amigos, cuidado, tá? O que, na verdade, depende da autorização seria o recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal. Tranquilos? O recebimento da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal, não a instauração do inquérito. Portanto, letra D é a equivocada. Questão 11. Em relação à eleição do presidente da República, é correto afirmar que será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver maioria dos votos, computados os brancos e nulos. Gravem isso, nas eleições aqui nós não computaremos os votos brancos e nulos, tranquilos? Então, questão equivocada, letra A. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentre os mais recentes o mais idoso? Não, cuidado, o mais idoso é critério de desempate. Se entre o segundo turno e o primeiro ocorrer morte, desistência ou impedimento de candidato, nós vamos olhar para os demais e verificaremos aquele mais votado. Se entre os remanescentes estiver 2, por exemplo, 3 com a mesma votação, aí sim chamaremos o mais idoso. Tranquilos? Beleza? Vamos lá, letra C. Em caso de impedimento ou vacância do cargo de presidente e vice da República, serão chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal. Questão certinha, é a linha sucessória aqui da cadeira presidencial. Primeiro é o vice. Se o vice também não está ausente, renunciou, se o vice sofreu uma condenação por crime de responsabilidade, chamaremos o presidente da Câmara, depois presidente do Senado e depois presidente do Supremo. Essa linha, essa ordem deve necessariamente ser observada, tá joia? Vamos lá. A eleição de presidente da República importará do vice com ele registrado e ambos, sem licença da Câmara dos Deputados, não poderão ausentar-se do país por período superior a 10 dias sob pena de perda do cargo? Não, né? Na verdade, a exigência de licença é do Congresso Nacional. Congresso Nacional, competência do Congresso. E o período é superior a 15 dias e não 10. Tranquilos? Beleza? Questão 12. Após proferir sentença desfavorável ao interesse de alfa, influente político da localidade, determinado juiz federal recebeu a ameaça de que sofreria uma representação, na qual seria solicitada sua remoção compulsória para outra seção judiciária. Nessa representação, seriam narrados supostos ilícitos praticados pelo magistrado. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que o juiz federal, caso viesse a sofrer representação noticiada por alfa e fosse confirmada sua conduta inadequada. Então perceba, o juiz ele goza desde a posse da inamovibilidade. A inamovibilidade é uma das garantias máximas do juiz. Ele goza da inamovibilidade justamente para poder exercer as suas atribuições sem medo de represália, de perseguição. Entretanto,
Entretanto, esta garantia da inamovibilidade, ela pode ser relativizada quando, mediante interesse público fundamentado por decisão da maioria absoluta do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, garantida a ampla defesa, poderá haver a remoção do juiz compulsoriamente, ok? Vamos verificar o seguinte, letra A. Por força da garantia da inamovibilidade, não poderia ser removido compulsoriamente? Essa garantia não é absoluta. Nós temos a possibilidade de relativizá-la em caso de interesse público. Letra B. Somente poderia ser removido compulsoriamente por decisão unânime dos membros do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa? Não exige o quórum da unanimidade. Nós precisamos da maioria absoluta, ou do CNJ ou do tribunal ao qual o juiz está vinculado. Letra C. Somente poderia ser removido por força de decisão proferida em processo judicial assegurado contraditório e ampla defesa? Não necessita de processo judicial para tanto, tá? E nem há previsão para isso na Constituição. E letra D. Poderia ser removido compulsoriamente pelo voto. Gravem isso, meus amigos, maioria absoluta do respectivo tribunal, assegurada a ampla defesa. Tribunal ou CNJ poderia aqui gerar a remoção do magistrado. 13. Em relação ao Poder Judiciário, é correto afirmar, exceto, tudo está certinho, exceto uma. Vamos lá. É assegurada a autonomia administrativa e financeira, sendo que os tribunais elaborarão sua proposta orçamentária dentro dos limites estipulados com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Certinho, a LDO é a baliza, a LDO é o limite da proposta orçamentária dos tribunais, ok? Letra B. É da competência da Justiça Federal processar e julgar crimes contra a organização do trabalho? Certinho, é da competência da Justiça Federal, sim. Ah, Jean, mas não é competência do juiz do trabalho julgar crimes contra a organização do trabalho? Não, Justiça do Trabalho não possui competência criminal, tá joia? Não caiam nessa pegadinha recorrente em prova, hein? Vamos lá, letra C. O Conselho Nacional de Justiça, ou seja, CNJ, assegurada a ampla defesa, pode rever de ofício processos disciplinares de juízes e membros dos tribunais julgados há menos de um ano? Pode. Muito cuidado com isso daqui em prova, que costumam colocar mais de um ano, tá joia? E aí nós erramos. E letra D. Os tribunais de justiça podem, com aprovação da maioria absoluta, criar órgão especial e, por razões de conveniência e oportunidade, criar e extinguir cargos e seus serviços auxiliares. Não pode haver a extinção de cargo e serviço auxiliar aqui por meio de decisão administrativa do tribunal, tá joia? E a questão aqui do órgão especial pode ser criado, tá joia? Naqueles tribunais que tenham mais de 25 membros, nós teríamos aí a possibilidade da criação do órgão especial para exercício de atribuições do Tribunal Pleno, atribuições administrativas e judiciais, tá joia? Jurisdicionais. Este órgão especial teria no mínimo 11 e no máximo 25 membros. Metade seria provida aqui por antiguidade, na verdade, e a outra metade por eleição do órgão pleno. Tranquilos? Beleza? Questão 13, letra D. Na sequência, questão 14. Há quase 2 anos, Edinaldo, empregado de uma sociedade empresária do ramo industrial e contribuinte do Regime Geral de Previdência Social, requereu sua aposentadoria, o que foi deferido pela autarquia federal competente, tendo sido constatado o seguinte: no cálculo do valor do respectivo benefício, foram atualizados os salários de contribuição considerados pela autarquia. Perfeito, não é verdade? Os valores de contribuição serão atualizados aqui quando da concessão da aposentadoria.
Em dezembro do primeiro ano, Edinaldo recebeu a gratificação natalina, levando-se em consideração o valor do benefício recebido em janeiro do respectivo ano. Não, né? Nós consideraremos o valor pago em dezembro, tá joia? E não em janeiro. Por fim, para sua surpresa, Edinaldo, apesar de todos os empregados de sua antiga empregadora terem tido salários reajustados em 20%, o que decorreria de convenção coletiva de trabalho, e os seus proventos em razão dos critérios estabelecidos na lei de regência e considerado o mesmo período foram reajustados em apenas 10%. Certinho, né, meus amigos? A lei de regência aqui determina como será feitos os reajustes, tá joia? Vale lembrar que nós não falamos mais hoje na nossa antiga paridade, tranquilos? Portanto, em harmonia e com a sistemática constitucional, as assertivas 1, 2 e 3, não, né? Já vimos que está equivocado. 1 e 2, a 2 não está equivocada. 1 e 3 apenas, portanto, letra C é a nossa resposta correta. As assertivas 1 e 3 estão corretas, de acordo, em harmonia com a sistemática constitucional. Questão 14. No Brasil, questão 15, vamos lá. No Brasil, a Organização da Seguridade Social terá por objetivo, né? Galera, fundamental isso daqui. Uniformidade de benefícios entre populações rurais e urbanas. Letra A é o nosso gabarito. Jean, e as outras? Atualidade do valor dos benefícios? Não, né? Aqui, na verdade, nós temos a irredutibilidade. Ok? A irredutibilidade. Equidade da base de financiamento e diversidade na forma de participação e de custeio. Questão maligna para nós. Olha só o que a banca fez. Equidade na forma de participação e custeio, diversidade da base de financiamento. Ela trocou da letra C para a letra D, tá joia? Seria o correto. Diversidade na base de financiamento e equidade na forma de participação e custeio. Tranquilos? Letra A é o nosso gabarito da questão. Meus queridos, gabaritos na tela. Essa aula demonstrativa teve por objetivo demonstrar para você como que a Consulplan pode cobrar essas questões na sua prova, para você estudar de forma direcionada, de forma dirigida, de acordo com o conteúdo que você precisa saber para a prova, ok? Se gostaram da aula, deem um joinha no YouTube, isso ajuda demais na divulgação. Esse acesso, né, a esse conhecimento gratuito que o Ponto faz é exatamente para que vocês possam ter uma diretriz inicial aí de como estudar. E olha só, percebam bem, nas aulas demonstrativas que fazemos, normalmente a gente vai no X da questão. No ponto, é exatamente isso, para mostrar para você o que de conhecimento, o que de conteúdo pode estar te esperando na prova, beleza? Se gostaram, façam um comentário aí, acessem a página do Ponto. Lá nós temos a matéria, o conteúdo individualizado, tá joia? De direito constitucional e das outras matérias. E temos o pacote também, que pode eventualmente ser mais atraente para você. Foi um grande prazer estar com você aqui. Espero, de fato, que tenha sucesso absoluto nesse concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. E vejo vocês nas próximas aulas. Um abraço, até lá, galera. Valeu!